Amém. Estamos então retornando à nossa leitura diária no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Amém? Do ano de 2025, a nossa leitura anual. Então vamos ler a palavra de Deus. Não tenham nas suas mentes que o Antigo Testamento ele foi anulado, de que ele não vale mais nada, de que tudo que está escrito no Antigo Testamento não serve para mim e nem para você, e que ele não tem efeito nenhum. Não confunda a sua mente com essas baboseiras que são pregadas por aí, porque o que está escrito é a palavra de Deus. Foi a boca dele quem fala. De quem? De Deus. E tudo o que Jesus fala no Novo Testamento, ele puxa o Antigo Testamento. Tá bom? Você venha crer na palavra de Deus, que ela é a verdade. Então vamos aqui ao capítulo 5. Ler de 2 Crônicas, neste dia 2 de abril. No 5 ele finaliza com o versículo do capítulo 4, que diz assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Agora vamos iniciar aqui o tópico do capítulo 5, que vai falar da arca levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriram a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se viessem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf e Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúde e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que louvavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor,
E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolo, outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes descer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Capítulo 6. Salomão abençoou o povo e dá graças a Deus de Israel. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para a morada e em lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel. Para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve ao seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse. E edifiquei a casa ao meu nome, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Então, somente que teus filhos guardem seus caminhos, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel,
verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor, e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus, e age, e julga aos teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Então, ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. Então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou largata, cercando algum dos seus inimigos, nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias e viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, aleluia. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, porque o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te dignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que
os que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças voltar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Aleluia. Capítulo 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Aleluia. Glórias a Deus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles. E todo o Israel estava em pé, e Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa, 7 dias, e todo o Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa,
e prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, você ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, você enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, quando a ti se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, quer dizer, assobio. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram outros deuses, e se prostraram a eles, e o serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Aleluia. Então aqui aprendemos que os estatutos e os mandamentos de Deus tem que seguir a risca. É a sua palavra. Nenhuma palavra de Deus foi anulada, de maneira nenhuma. Ela está aqui escrita para a gente nos orientar por ela, porque ela é o nosso guia e prática da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe. Continue lendo a Bíblia. Vamos chegar até o fim do ano, completar a carreira, encerrar a leitura e assim começarmos novamente em 2026. Até o próximo vídeo.